Você que foi tomar água, que foi ao banheiro, volta correndo, vem para cá, se assenta, amém? Em nome de Jesus. O contingente está tranquilo, então vou pedir que os diáconos também, tá bom? Que cada um de plantão, os demais podem vir, pode se assentar aqui conosco, ficar à vontade. Acho que basta um de plantão lá, vai ser suficiente. E nós vamos compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor, né? Que Ele tem nos ministrado. Muito bem. Eu quero que abramos as nossas Bíblias. Genilson, abra aí também. Já está ali pronto, né? Livro de Romanos, capítulo 1 de Romanos. Nós vamos falar um pouquinho sobre a base da nossa esperança. Qual é a base da nossa esperança? Por mais que a família ela seja uma bênção, e é mesmo, né? A família é uma instituição que Deus estabeleceu, né? A família é a primeira instituição, inclusive, que Deus estabeleceu. A gente sempre fala isso, né? A família é uma bênção para nós, o pai, a esposa, os filhos, né? Mas no quesito esperança com Deus, esperança com vida eterna, esperança com viver com Jesus para sempre, é muito mais do que isso. É muito mais do que família. Família eu penso que é o segundo patamar que a gente tem que zelar, é o segundo patamar que a gente tem que zelar, que a gente tem que buscar mesmo, né? Mas é o segundo nível. O primeiro nível é a relação minha, a relação sua com Deus, a nossa relação com Deus. Então nós vamos falar um pouquinho sobre a base da nossa esperança. Eu coloquei como tema, né, a base da nossa esperança. Muito bem. Romanos capítulo 1, 16 e 17, o texto fala assim. O Genilson vai colocar a planilha para a gente acompanhar. Porquanto não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro o judeu, assim como o grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. E a ira de Deus contra os que não têm a fé. Até aqui. Vamos lá. Pai, te louvamos, te agradecemos, colocamos no teu altar a nossa vida, colocamos no teu altar cada pessoa que aqui está, colocamos no teu altar, Senhor amado, completamente o nosso ser, e pedimos que o Senhor venha nos abençoar. Pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, que eu seja desenvolto, que cada um que esteja aqui esteja pronto para ouvir, esteja, meu Deus, com o coração aberto, para que nós possamos sairmos daqui cheios da tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós te agradecemos e nós te louvamos hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Uma coisa importante que a gente tem que entender é que o Evangelho de Jesus, ele não se limita e ele não se resume apenas naqueles momentos em que se confessa Jesus como Senhor. Quantas pessoas que nós já acompanhamos, que já confessaram Jesus como Senhor? Eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Bacana isso. Isso é parte, é uma iniciação, né? Isso faz parte também. Mas o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele não se limita a isso. Isso é apenas uma porta, é apenas uma experiência inicial. Mas o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ele é aquele que transforma a vida do ser humano. Ele entra e ele transforma. Ele entra e ele promove uma mudança ou mudanças generosas. Ele faz com que nós pareçamos aquele processo da água, que quando Jesus interfere, aquela água se transforma em vinho. O Evangelho ele é muito mais, meus irmãos, do que nós chegarmos em nossa casa, ligarmos canções evangélicas ou gospel
e ficarmos ouvindo. E cada um tem um estilo, cada um gosta de uma forma, né? E a gente precisa entender muito claro o poder do Evangelho, porque a gente, muitas vezes pela nossa ignorância, a gente acaba agindo contra o Evangelho do Senhor Jesus. Aí de repente tem alguém lá que gosta de um outro ritmo, e vem um e diz: esse ritmo não é de Deus. Outro diz: o ritmo de Deus é esse. Outro diz: aquele ritmo não é do Senhor. Nós temos que entender que o Evangelho do Senhor é aquele que muda o ser humano, que transforma o ser humano, de dentro para fora, de dentro para fora. E como o apóstolo está falando aqui, ele diz primeiro: não me envergonho do Evangelho. Por que ele não se envergonha do Evangelho? Porque o Evangelho é poder. Mas poder para quê? Poder para te dar uma casa melhor, poder para te dar um carro, poder para que você prospere, o poder para que você diga assim: eu não tinha nada e agora eu tenho isso e aquilo outro. É para isso que o Evangelho do Senhor é poder? Não. O apóstolo ele fala que o Evangelho do Senhor é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. É diferente a coisa, meu irmão. Você sabe por quê? Porque uma hora, assim como houve na Indonésia, como houve em alguns países lá asiáticos, uma grande onda pode vir e pode derrubar tudo aquilo que o homem construiu materialmente durante anos. E aí o Evangelho não vai ser mais poder, porque ele perdeu algumas coisas. A mesma chuva que cai na cabeça do ímpio, cai na cabeça do crente também. Então, quando o apóstolo ele classifica que o Evangelho do Senhor é poder, ele identifica o poder para quê? O Evangelho do Senhor é poder para a salvação de todo aquele que nele crê. Olha só, está falando uma coisa muito maior do que os nossos olhos podem contemplar, muito mais forte do que os nossos braços eles podem, enfim, alcançar. Está falando de uma força sobrenatural que o homem em si mesmo ele é incapaz de promover, ele é incapaz de se auto-salvar. Aí então ele começa nessa vertente, ele começa trazendo uma luz tremenda. Amém, queridos? E o Senhor tem algo tremendo para as nossas vidas. O Evangelho do Senhor, quando as boas novas começaram a ser pregadas, e eram ministradas, as boas novas elas traziam muito claro a ação que o homem deveria ter, a ação do arrependimento. Porque o arrependimento tem toda uma diferença. Quando o Senhor ele começa a pregar as boas novas, ele começa a trazer à luz a ação do arrependimento. E muitas vezes, principalmente no tempo de hoje, sabe o que nós queremos? Sabe o que as pessoas querem? E eu me incluo dentro delas. Eu tenho que mergulhar na palavra, para que a palavra possa me lavar, possa me limpar de tudo aquilo que o mundo traz para a minha mente, de tudo aquilo que o mundo traz para me influenciar, para te influenciar, para que você olhe para as coisas de Deus da mesma maneira que você olha para as coisas do mundo. É assim. Então a única maneira de nós, de mim e de você, nos tornarmos limpos, meus irmãos, é nós pegarmos e mergulharmos na palavra de Deus, porque ela limpa, ela purifica, ela lava o homem, ela tira todas as castas, os encroamentos que nós adquirimos no mundo. A palavra vem e ela transforma a nossa vida. E a palavra do Senhor, que é o Evangelho de Deus, o poder de Deus, para arrebatarmos a minha vida e a sua para perto de Deus. Deus quer nos arrebatar para perto dele. E muitas vezes nós resistimos, muitas vezes nós lutamos, porque quando nós nos transicionamos, nós estamos muitas vezes pensamos que Deus vai mudar a minha vida material. Uou! Deus vai mudar a minha vida em todos os aspectos. E Ele muda de verdade. Porém, a base do Evangelho, ela tem que estar imprimida na sua vida e na minha. Nós temos que ter base do Evangelho. A base da nossa esperança, meu irmão, não está naquilo que temos, ou que tivemos, ou que venhamos ter,
está no Evangelho do Senhor Jesus, porque Ele nos ensina todas as coisas. Aleluia. Amém, querido? Você está entendendo isso? O Senhor, Ele teve uma ação tremenda. Quando a gente olha lá em Lucas 19, a gente vê o Senhor Jesus, a experiência dele. Ele está caminhando e tem um homem corrupto, tem um homem que ele ganhava dinheiro nas custas dos outros, tem um homem que ele não se incomodava, ele não se incomodava em extrair do próximo aquilo que ele podia, aquilo que estivesse no alcance dele. E nós vamos ler esse texto só para que a compreensão venha ao nosso entendimento. Lucas 1, do versículo 1 ao 9, olha o que o texto diz. E tendo o Senhor Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Você conhece bem o texto. E era este chefe dos publicanos, e era rico, homem corrupto, eu coloquei aqui, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu numa figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando o Senhor Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor Jesus, disse ao Senhor: eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. E disse-lhe o Senhor Jesus: hoje houve salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Amém? A gente vê aqui que Zaqueu, ele não recebeu simplesmente a palavra, sabe? Eu quero, amém, louvado seja o Senhor, não vou perder nada, só serão me acrescentadas as coisas, só vou crescer, evoluir, prosperar. Você sabe que eu acredito muito, e também eu acredito piamente em palavras quando o Espírito Santo nos move para trazer o profético, aquilo que Deus quer fazer, que Ele vai fazer. Porém, a base da esperança do cristão, do crente, não é aquilo que Deus vai fazer, é aquilo que Deus já fez. A base da esperança do cristão, meus irmãos, não é aquilo que a gente possa contrair, é aquilo que o Senhor Jesus já entregou para a sua igreja. E aqui nós vemos que Zaqueu, ele pega e ele entende a mensagem, e ele diz: Senhor, a quem eu defraudei, Senhor, a quem eu lesei, primeiro aos pobres, eu vou entregar metade do que eu tenho. Fala para o teu irmão: você tem coragem de entregar metade do que você tem? Zaqueu disse: aos pobres eu vou entregar metade do que eu tenho, Senhor. Olha que coisa forte. E a quem eu defraudei, a quem eu lesei, eu vou entregar 4 vezes mais, eu vou devolver 4 vezes mais. Aí o Senhor Jesus, ele ouve e ele se expressa, ele diz: hoje houve salvação nesta casa. Por que ele está falando isso? Ele está falando porque o Evangelho entrou no coração de Zaqueu. Ele entendeu o poder do Evangelho. O poder do Evangelho, meus irmãos, é a transformação. O poder do Evangelho é aquilo que transforma o homem. Então não adianta eu e você brincarmos na casa do Senhor. Não adianta nós brincarmos na casa do Senhor e levantamos as mãos e damos alguns pulinhos e dizemos como foi bom uma palavra hoje, como foi bom amanhã. Não foi boa hoje, não foi bom, não adianta. Amados, o Evangelho tem que entrar no meu coração e no seu, porque o Evangelho é o poder de Deus que promove mudança de dentro para fora. Nós não podemos ser sepulcros caiados. Nós não devemos ser sepulcros caiados. Sabe por quê? Porque o Deus conhece quem é, e Deus conhece quem são. Deus sabe quem eu e quem você é.
Ele nos conhece, Ele sabe quem nós somos. Então Zaqueu, ele pega e ele se expressa, e o Senhor já traz em seguida já a definição do que aconteceu. Primeiro aspecto que entrou no coração de Zaqueu: o arrependimento. E o arrependimento, ele é evidenciado através dos frutos de vida, de uma vida transformada. O arrependimento, meus irmãos, ele não é estabelecido através de alguém que diz assim: eu agora sou transformado. Pelos frutos. Você vai se inserir e vai se desenvolver se você é transformado ou não. Pelos frutos. Deus sabe quem somos. Pode olhar para mim aqui. Pelos frutos Ele conhece quem nós somos. E o arrependimento, meus irmãos, o arrependimento é a evidência. Aí eu estou arrependido. Eu estou arrependido, eu conheci sempre o Senhor Jesus, eu tive um impacto com Ele, eu tive um encontro com Ele. Então tá bom, Senhor, eu estou saindo do mesmo jeito, não preciso mudar nada. O que o Senhor quiser me entregar, me entregue. Não. O Evangelho, que gera o arrependimento, ele move cada um de nós a gerar os frutos. E os frutos, eles são visíveis, eles são legítimos. Amém, querido? Os frutos são legítimos. Olha o que diz aqui em Romanos 3, 22 a 25. Olha o que diz: justiça de Deus mediante a fé em Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por a sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Presta bem atenção. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão aqui agora. Esse texto, ele é o fundamento da fé cristã. Esse texto, ele fundamenta a minha fé e a sua fé. Não adianta nós levantarmos as mãos e se não houver um arrependimento para a transformação, sabe? O arrependimento, ele tem que ser gerado, e tudo que nos mover tem que ser gerado em cima de transformação. O mundo que nós vivemos aqui, ele bebe o cálice da impiedade. Sabe o que é isso? O cálice da impiedade. O mundo ele tem prazer nas coisas que Deus odeia. O mundo, ele é inimigo de Deus. Então tudo aquilo que partia no mundo, e que muitas vezes eu e você olhamos e vislumbramos as coisas e dizemos: felicidade é aquilo ali, felicidade é aquilo lá, olha o que é verdadeira felicidade. É aquilo que o mundo exibe, para que o ser humano, eu e você, possamos ser amante do mundo, desejarmos o mundo, para que nós possamos termos atitudes que venham ser contrárias àquilo que o Evangelho do Senhor nos ensina. Você está entendendo isso, irmãos? Amém? Amém? Fala para o teu irmão assim: o Evangelho quer imprimir poder na sua vida. Fala para ele: poder na sua vida. O apóstolo Paulo, ele escreve 3 capítulos falando sobre pecado. Ele fala sobre pecado. A gente não gosta de ouvir sobre pecado. Sobre pecado fica até bom a gente dizer: poxa vida, receba. E você dizer: eu recebo em nome de Jesus. Olha que coisa linda, recebo. E receber parece que é bom receber, né? Se alguém chegar na tua casa e dizer: isso que eu te digo, varão, eu vim te entregar um presente. Logo você estampa um sorriso e você diz: oh, que legal. Que receber aos nossos olhos parece que é bom. Mas Paulo, um apóstolo que se transformou, foi transformado pelo Evangelho do Senhor Jesus, pela palavra, ele escreve 3 capítulos escrevendo, falando sobre pecado. Fala para o teu irmão assim: ó, o pecado está batendo na sua porta. Fala para o teu irmão: o pecado está batendo na sua porta. Amém, amém. Vou falar outra coisa: o homem comum, eu e você, não devemos apreciar, meus irmãos, não devemos apreciar a eloquência da palavra. Nossa, como fala com autoridade. Às vezes você está olhando para alguém na internet ou em algum lugar e você está dizendo: como fala com autoridade. Está falando de apenas
apenas na ótica da prosperidade e fala bem, aí você está dizendo, nossa, como fala com autoridade. Nós devemos considerar, rasgar o nosso coração para a palavra do Evangelho quando ela é imprimida, quando ela é declarada, porque é o Evangelho que transforma a vida de todo aquele que nele crê. É o Evangelho que transforma o homem. É o Evangelho que faz eu e você olharmos e dizermos assim, pecado que me rodeia. É o Evangelho que faz eu e você discernirmos e identificarmos e termos a condição, quando a palavra diz assim, a palavra diz para mim e para você, ela diz que o diabo ruge como um leão buscando a quem possa tragar. No aspecto espiritual, ele ruge como um leão, mas no aspecto físico, no aspecto social, ele vem como um gatinho sutil. A sutileza que ele vem para imprimir aquilo que ele puder para poder tragar você sem que você pensa. Aí você pensa que é uma coisa boa, é um leão que está pronto para abocanhar você. Então, quem vai nos livrar disso? O Evangelho de poder. Amém, queridos? O Evangelho de poder. Você crê nisso em nome de Jesus Cristo? Vamos continuar aqui, que o Senhor tem uma coisa legal aqui para a gente. A palavra diz que todos pecaram, nós lemos no início, e destituídos foram da glória de Deus. Destituídos significa desviados da glória de Deus, desviados, separados da glória de Deus. Destituído também significa colocados para fora. Quem foram colocados para fora? Todos nós fomos colocados para fora, porque todos nós pecamos, todos nós nos voltamos a favor do pecado. Muitos se estenderam tenda no pecado, ou seja, desenvolveram as suas vidas com parte no pecado, tiveram um crescimento envoltos do pecado. A gente vê muita gente agora na nossa política brasileira, as denúncias acontecendo maciçamente. A gente vê, não tem para onde correr. Eu não sou, abri um parênteses aqui agora, eu não sou a favor da Dilma, não tenho partido definido algum. O meu partido é o Evangelho do Senhor Jesus. Mas quem vai entrar no lugar dela? Diga para mim. Quem vai entrar no lugar dela? Tem alguém que a gente possa olhar e dizer assim, poxa, aquele ali vai me representar legal? Aquela ali vai me representar legal? Se eu fosse você, eu mergulhava como nunca na presença do Deus Altíssimo e buscava-o com toda a sua força, porque somente Ele é capaz, não de resolver o Brasil, porque eu não acredito numa padronização do Brasil. Que país maravilhoso! Não. Mas Ele pode guardar você, a sua família. Ele pode fazer com que quando você abra a sua boca, saiam palavras de fogo e alcancem aqueles a quem você intercede por eles. Eu creio nisso. Amém, queridos? Amém? Então, muito bem. A palavra diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós, aqui, meus irmãos, não somos uma igreja, não temos aliança nenhuma, não temos inclinação nenhuma para sermos igrejas humanistas. Nós somos uma igreja espiritual que recebe de Deus para poder imprimir o alimento, o pão da vida, o qual nós vamos comer para nos tornarmos mais fortes e resistir o dia mau. Igrejas humanistas pregam tudo em torno do bem-estar humano, Sabe quantas pessoas que chegam aqui, ou que chegam dizendo: porque eu perdi isso, porque eu perdi aquilo, porque a minha vida, eu tenho conta para pagar, e aí se compadece desses termos e diz: calma, Deus vai te devolver, Deus vai te dar, Deus vai abrir a porta, Deus vai... Calma, para com isso. Primeira coisa que nós precisamos entender é que a igreja do Senhor Jesus Cristo, o Evangelho de poder, ele não veio imprimir um evangelho em torno do homem. Não é em torno do homem, é diferente. As coisas não giram em torno de nós, não giram em torno de você, não giram em torno de mim. Deus, o Senhor não está vendo isso, o Senhor não está vendo aquilo, vou na tua igreja. Não,
As coisas não giram em torno de nós, as coisas giram, o mundo, a vida gira em torno de Deus. Deus ele é o centro de todas as coisas. Ele é o Senhor de todas as coisas. No começo eu falei que a gente fala muito em família. Nossa família, parece que a família está no primeiro lugar. Estamos danificando a instituição família. Porque em primeiro lugar tem que ser Deus e você buscá-lo com toda a sua força. E aí, quando estamos perto do Senhor, então nós abrimos a boca e dizemos: Senhor, guarda aqueles que são meus. Se você está perto, Deus ouve. E quanto mais perto você está, mais força e mais poder de Deus vai se estabelecer sobre você e a sua vida. E quando você abre a boca, a tua palavra entra no reino do Espírito e verte com poder sobre aqueles os quais você tem intercedido por eles. Amém, queridos? Então o Evangelho do Senhor Jesus é um Evangelho de transformação, é um Evangelho de mudança. Amém, querido? Jesus é tudo que nós temos. Sabe por quê? Ainda que nós tenhamos algumas outras coisas, do dia para a noite, pode se acabar. Do dia para a noite pode se perder. Jesus é tudo que você tem. O Senhor Jesus é tudo que você tem. Se você estiver em lugares maravilhosos, exuberantes, lugares assim, elitizados, Ele vai estar com você. Mantenha a sua humildade, Ele vai estar com você. Se você estiver em lugares que ninguém desejar estar, Ele vai estar com você também, porque Ele é tudo que nós temos. Ele é tudo que nós temos nessa vida, meus irmãos. Sabe quem é Jesus? Ele é o Evangelho que se manifestou sobre a tua vida e a minha, para a transformação da nossa vida. No começo, quando a palavra diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne, estava falando de Jesus. E trouxe luz, enfim, trouxe a transformação inteira. Nos evangelhos, Jesus primeiro ele vem de carne, e ele começa a ministrar, ele começa a ensinar, ele começa a discipular, e ele começa então a produzir o evangelho do Senhor, o poder do evangelho na terra. Tão logo ele cumpriu a missão dele. Fala para o teu irmão assim: você ainda não cumpriu a sua missão. Fala: você não cumpriu a sua missão. Diga: o evangelho tem que ser a base da sua vida. Muito bem. Então logo ele cumpriu a missão dele, ele foi para o Pai, e ele libera o Espírito Santo de Deus. E ele fala: vou para o Pai, enviarei para vós o Espírito Santo, que estará convosco para sempre. Amém? Para sempre. Por isso você tem que buscar mais o Espírito Santo de Deus. Você tem que buscar o Espírito Santo de Deus, meus irmãos. E nós não buscamos o Espírito Santo de Deus roendo unha. Nós não buscamos o Espírito Santo de Deus sentado no sofá da nossa sala, olhando para as coisas e vendo se eu estou bem ou se eu não estou bem. Porque um dia você pode estar muito bem, o outro dia, meus irmãos, as coisas podem mudar repentinamente. Amém, queridos? Aí Jesus ele vem e enviou o Espírito Santo de Deus. E no Novo Testamento mesmo ele diz: eu estarei convosco todos os dias. Ele diz: aonde ele está? Ele está aqui, no Evangelho de poder. Quando você ora crendo, quem promove o poder não é você mesmo. Tem gente que diz: eu tenho dom. Tem? Que dom que você tem? Eu vou. O que você pode? O Senhor disse: sem mim nada podeis fazer. Ele está dizendo que sem Ele não podemos fazer nada. E o Evangelho do Senhor Jesus está aqui, está aqui para que nós possamos nos alimentar dele. Olha o que nós fazemos. Domingo que vem a Santa Ceia, nós vamos comer do corpo dele, amém? Vamos comer do corpo dele, até o dia que ele volte, até o dia que ele venha. Entretanto, aqui é a palavra que nós nos alimentamos diariamente, para fortalecimento, para entendimento, para aproximação de Deus. Então Jesus Cristo, quando ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, o que ele está dizendo? Eu sou a palavra, eu sou a boa nova, eu sou o Evangelho de poder. Então, se eu fosse você que está aqui essa noite, eu não me importaria com absolutamente
absolutamente ninguém. E a palavra, eu dependo dela para que eu possa meditar, eu dependo de alguém para que eu possa, minha esposa não contribui, meu marido não contribui, meu filho não contribui. Eu não dependeria de absolutamente ninguém. Eu dependeria de você mesmo, no sentido de mergulhar, de comer do pão da vida. Amém, queridos? Amém? Você está entendendo isso? Louvado seja o Senhor. Olha só que coisa importante, que tópico importante aqui que nós mencionamos. Tudo fora de Jesus é morte. Tudo, meus irmãos, fora de Jesus, que não tem Jesus, é morte. Você pode olhar para as coisas e você diz: que coisa maravilhosa aquela ali. Olha só, que coisa linda aquilo ali. Eu quero aquilo ali. Aquilo ali, se não tiver Jesus, vai promover morte na sua vida, viu? Às vezes você fica triste, não é porque Jesus, não é porque Deus não fez algo grande na sua vida. Às vezes você fica triste porque é algo que a sua alma deseja, você não obteve. O Senhor te livrou. O Senhor, Ele não permitiu que chegasse até você ou a mim. E às vezes essa tristeza vem porque não obtivemos algo. Como eu disse anteriormente, a gente gosta de receber as coisas, amém? Mas quando começamos a receber o Evangelho de poder, tudo aquilo, meus irmãos, que é para roubar a tua vida com Deus, primeiro plano, Deus vai fazer o possível para que você seja livre de tudo isso, seja livre de todo laço, seja livre de todo embaraço, seja livre de toda enganação. Amém? Você tem um pastor que quer cuidar de você. Você tem um pastor que quer cuidar da sua vida. Você tem um Jesus que é vivo. Você tem um Jesus que é poderoso. Você tem um Jesus que quando os espíritos desse mundo, demônios desse mundo tentam roubar você, esse Jesus Cristo, ele é poderoso. Ele não se acovarda. Ele não retrocede. Quantas e quantas vezes talvez o próprio Satanás foi lá diante de Deus e disse: Senhor, deixa eu tocar nele e tocar nela para o Senhor ver só uma coisa. E o Deus de amor, com amor com o qual Ele muito nos amou, Ele vem e tem coberto você, provido você, para que o ataque do diabo não te alcance. Quantas vezes? Esse Deus que nós temos, Ele é poderoso no céu, Ele é poderoso na terra, Ele é poderoso debaixo da terra, meu irmão. Esse Deus que nós temos, Ele cuida de nós. Esse Deus que nós temos não está nem aí para o dinheiro que você tem. Ele está aí para poder promover a salvação a todo aquele que nele crê. Olha que coisa tremenda. Você recebe isso em nome do Senhor Jesus Cristo? Recebe? Muito bem, olha só. O maior problema, muito bem aqui, as pessoas têm muitos problemas, né? No casamento, financeiro, familiares, né? Em todos os aspectos, nós temos muito problema. E aí a igreja humanista, ela vem e apresenta os problemas a Deus. Eu estou com problema, Senhor, eu estou com problema, Deus, eu estou com problema, irmão, eu estou com problema. Aí alguém vem e diz assim: mas Deus vai melhorar, Deus vai te abençoar. Ele vai mesmo abençoar, uma vez que a sua vida, a minha vida, esteja nas mãos dele. Ele não quer carregar só os problemas que temos. Ele quer carregar a sua vida, Ele quer carregar você, Ele quer livrar você porque Ele te ama. Ele não ama os problemas que você tem, que eu tenho. Não é essa a proposta do Senhor. O que muitas vezes nós queremos fazer? Nós queremos entregar os nossos problemas para Deus. Toma, Deus, os meus problemas. Senhor, olha aqui o meu trabalho, minha família. Senhor, eu estou doente. Nós queremos entregar os problemas para Deus e não queremos entregar a vida para Ele. Meus irmãos, nós temos que entender que o maior problema que nós estamos vivendo hoje, sabe qual é? O maior problema que nós estamos vivendo hoje é a dificuldade que temos de nos submetermos a Deus, de nos sujeitarmos a Deus, de recebermos a palavra dEle, de recebermos o Evangelho dEle. Pode prestar atenção. Quando alguém vem receber oração, pede oração, aí o pastor vai lá e ora. Você vai, pai, ora. O pastor sua.
E ele crê, ele vai lá e ministra, ele ora. E muitas vezes eles vão fazer o jejum. A pessoa diz, é para resolver, vamos. Então vamos lá. Muito bem, quer receber oração, mas quando é para ele? Aí o pastor diz assim, agora, medita na palavra de Deus. Olha, agora, separa um tempo com Deus, separa um tempo com a tua palavra. Compra uma Bíblia. Agora, se envolva com Deus. E parece que é um peso enorme. Parece que para isso nós não temos tanta disposição. Parece que para isso a nossa alegria foi para ralo abaixo, porque o que nós queremos é a resolução dos nossos problemas. Entende isso? Sabe qual é a diferença? A diferença entre entregar a vida para Deus ou entregar a vida para o mundo. Não vou nem falar no Deus do mundo, né? Mas entregar a vida para o mundo é porque o mundo não te pede nada, não tem o padrão do mundo. Dizendo assim, olha, jejue, ore, medite, aperta-te no pecado. Não! O mundo é o pecado. O mundo está dizendo, venha! O mundo está dizendo, ei, aqui é tudo liberado. O mundo está dizendo, ei, aqui não tem problema nenhum com nada. Pedir o jejum lá, aqui come à vontade, viva na abundância, trapace quem você quiser, minta para quem você quiser, caluncie para quem você quiser, engane, traia, se corrompa. Olha só, se você pode ganhar esse tantão, por que você vai fazer tudo certinho e ganhar esse tantinho? Olha a diferença, meus irmãos, olha a diferença que temos. A diferença é porque Deus, Ele não quer que vivamos somente com Ele aqui nesse plano de vida. Deus tem um plano vindouro para mim e para você. Deus tem um futuro para mim e para você. Deus tem um plano para mim e para você. E eu estamos arrolados nos planos de Deus. Nós fazemos parte dos planos de Deus. Mas para isso nós devemos receber o Evangelho de poder e devemos viver com Ele. E devemos servi-lo, e devemos entregar a nossa vida. Não é simplesmente, Jesus, tu é meu Senhor da minha vida, pronto, acabou, chego em casa, pronto, não quero saber de mais. Não, é entregar vida, é entregar a vida para Ele, dizer, agora a minha vida será diferente, agora as minhas atitudes serão diferentes, agora o que eu penso será diferente, agora minha conduta vai ser diferente. Amém, queridos? Olha o que diz em Provérbios, capítulo 17, versículo 15. Olha o que diz aqui. Aleluia, glória a Deus. 17:15 diz assim, olha só, o que justifica o ímpio é o que condena, o que justifica o ímpio e o que condena o justo, tanto um como o outro, são abomináveis ao Senhor. Olha só, Deus, se Deus é justo, Ele não pode perdoar você. Ele perdoa você que se refugia no corpo de Jesus. Vamos entender isso aqui. A gente tem aqui, eu separei aqui alguns textos aqui, bem legais. Vamos ver, para a gente entender. Salmo 22, 1 ao 7. Vamos entender aqui. Olha o que diz aqui no Salmo 22, versículo 1 ao 7. Diz assim, ó, Deus meu, por que me desamparaste? Quem falou isso? Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves de noite, e não tenho sossego. Porém tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Tu que habitas entre os louvores de Israel. Vamos lá. Em ti confiaram os nossos pais, confiaram, e tu os livrastes. A ti clamaram e escaparam em ti, confiaram
e não foram confundidos. Mas eu sou verme, e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e maneiam a cabeça. Olha o que o Senhor está dizendo aqui. O Senhor Jesus Cristo, quando Ele está pregado no madeiro, no Calvário, ele ora ao Senhor. No momento da sua oração, Ele está ali suando, Ele está ali mergulhando diante de Deus. Ele está dizendo, Ele assume a condição de verme. Ele diz que Deus não ouve. Ele ora e Deus não ouve. Ele diz que ele clama e Deus não atende. Jesus está orando assim para Deus. E por que é que Jesus ele chega no versículo seguinte, ele ainda diz: tu és santo, porém tu és santo, tu que habita entre os louvores de Israel. Quero que você entenda aqui. O Senhor Jesus, quando ele passou pela via dolorosa, pelo sacrifício, ele passou a ser desprezado pelos homens, ele foi maltratado pelos homens, ridicularizado, zombaram dele, machucaram ele bruscamente, feriram ele. O Senhor Jesus, ele chega e ele clama ao Senhor, mas Deus não o ouve, Deus não o atende. Sabe por quê? Porque Deus, no versículo que nós lemos anteriormente de Provérbios, Deus ele não põe o culpado por inocente. Culpado é culpado. Ele não põe o culpado por inocente. Deus ele não pega o culpado aqui e diz assim: tá bom, então vem para cá então, e não vai acontecer mais nada com você. Não, temos que entender o que o Evangelho produz na vida do homem. O Senhor Jesus Cristo, nesse momento, todos os pecados dos homens, da humanidade, os meus pecados, que são muitos, os teus pecados, que são muitos, o Senhor Jesus ele levou sobre ele ali, estava sobre ele. Então naquele momento ele era culpado. Vamos entender uma coisa: um inocente pagou por você. Um inocente, ele foi para o sacrifício para que você hoje pudesse chegar para Deus e dizer: Senhor, me perdoa, eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus Cristo. Um inocente, ele teve que se submeter, e Deus, ele não podia ouvi-lo. Imagina um pai vendo um filho sendo esquartejado, e o pai vira o rosto para o filho, diante do filho, não atende o filho. Sabe por que ele fez isso? Porque tinha que ter um culpado. Satanás, quando ele chega diante de Deus, ele diz: o que é meu eu quero, vou levar. E Deus, ele não fica em débito com absolutamente ninguém. Então ele tinha que enviar um culpado, ou melhor, alguém que recebesse a culpa, que recebesse sobre si a culpa, que recebesse sobre si o pecado dos homens daquele tempo, pecado dos homens de hoje, os meus pecados e o teu. Era necessário que alguém recebesse essa carga. E eu e você pegamos as cargas, as nossas, e dizemos assim: segura a onda aí, segura a puxa aí, Jesus, segura a puxa aí, leva aí, Jesus. Eu e você fizemos isso. Então, o que ocorre hoje, quando o Senhor ele vem, ele fala sobre graça, minha graça te basta. Ele não está falando assim: peca, pede perdão, pede perdão. Não! Ele está dizendo: o meu evangelho é poder de Deus para transformação. Então seja transformado. Então aprume a vida e coloque a vida no lugar de retidão. Então aquele que mentia não minta mais, aquele que prejudicava os outros não prejudica mais, aquele que furtava, aquele que era espertão, aquele que era... não seja mais. Ele está dizendo: olha, o meu evangelho é poder para transformar o perdido, poder para transformar o homem. Então, que eu e você não queiramos pegar o evangelho de Jesus e correlacionar ele com o mundo. Que eu e você não peguemos o evangelho
E Ele não toma o culpado por inocente. Eu vou dizer uma coisa: a ira de Deus estava sobre Jesus ali no Calvário. Deus, naquele momento, Ele olhou para Jesus e a ira dele estava acesa ali no Calvário, de maneira que Ele aceitou o sacrifício. Então Ele pega o sacrifício e entrega o sacrifício, e os homens então esquartejam. Então todas as vezes que eu e você nos rebelamos a Deus, nós mudamos de lado da multidão. É como se você pegássemos o azorrague, ou pegássemos então a espada e furamos Jesus. Todas as vezes que nós nos comportarmos como ímpios, sairmos do corpo, nós mudamos de lado da multidão. Existe a multidão daqueles que estão com Jesus, aguardando Jesus, dizendo: Senhor Jesus, se tu com a minha vida, eu te aguardo, Senhor. Pai amado, eu estou aguardando, eu creio em Ti, Pai. E existe aquela outra multidão que está de olho no que Jesus pode entregar, que está de olho no que Jesus pode dar. Eu falei aqui outro dia que na igreja é assim. Muitas pessoas entram na igreja, entram na igreja, a igreja de Cristo, humildezinhas, e nem tem até uma posição mais curvada para demonstrar uma falsa humildade, e vem e complementa os outros com uma falsa humildade. E ali, na medida do tempo vai passando, as coisas vão mudando. Veio como um gatinho, uma gatinha, daqui a pouco começa a se apresentar como um leão. Daqui a pouco é dono da situação, Daqui a pouco, meus irmãos, eu e você temos que estar ligados para que o mundo não venha nos corromper. E você que está aqui, se você tem algo para tratar com Deus, então trate. Sabe por quê? Porque Deus é fogo consumidor. O mesmo Deus que enviou o Filho dele por amor da minha vida e da sua, é o Deus que não toma o culpado por inocente. Então, cada vez, meus irmãos, que nós temos a oportunidade, hoje é um dia, temos a oportunidade, estou vivo hoje, amanhã não sei, amanhã você não sabe. Temos a oportunidade de chegar no lugar santíssimo e dizermos: Jesus, tem misericórdia da minha vida. Senhor Jesus, tem misericórdia dos meus pensamentos que são maus. Senhor Jesus, eu estou sendo influenciado, seja pelo trabalho, seja por onde for. Senhor, cuida de mim. Eu não quero voltar para o mundo. Ah, meus amados, temos um Deus que é pastor, temos um Senhor que cuida de nós, Ele ouve as suas orações. Então não se correlacione com o mundo, tentando extrair do mundo o que ele possa te dar, e desprezando o evangelho de poder que transforma a vida de todo aquele que nele crê. Amém, queridos? Paulo, ele se preocupava com a igreja transformada no poder. Paulo estava preocupado com a igreja que era transformada pelo poder. Paulo não estava preocupado pela igreja que se tinha ou se não tinha alguma coisa. Ele se preocupava com a igreja que era transformada pelo poder. Cuidado onde você coloca o teu coração. Cuidado onde você coloca o teu coração. Você diz assim, alguém diz assim: não, mas isso não é para mim não. Cuidado onde você coloca o teu coração. Porque se você colocar o teu coração no lugar errado, que não for o Deus Todo-Poderoso, meus irmãos, Deus precisa ter misericórdia da tua vida, Ele tem, porém é necessário ter uma atitude de mudança, de transformação. Amém, querido? As coisas passam, o dinheiro acaba, o glamour passa. Você fica sentado dia a dia assistindo televisão, assistindo lá aqueles programas, falando da vida do... Que futilidade é essa? Falando da vida dos outros, falando de quem tem, quem não tem, que vestiu, que não vestiu, falando da... Ah, misericórdia, Deus, não tenho tempo a palavra. Presta atenção qual é a inspiração que tem movido você. Presta atenção que tem direcionado, que tem regido a sua vida. Presta atenção. Como eu disse semana passada, o Senhor veio buscar uma igreja zelosa, uma igreja sem mácula, uma igreja sem ruga. Sabe o que significa isso? São aqueles que estão lavando-se as suas vidas no sangue do Cordeiro, dia a dia, dizendo: Senhor, eu quero transformação. Senhor, eu quero mudança de vida. Senhor amado, eu não quero me vender, não quero vender a tua palavra, não quero vender a minha fé, não quero vender. Entende isso? É simples. Quando a gente olha para os 12, a gente vê que um entre os 12
vendeu a fé dele, vendeu a fé dele por algumas moedas, vendeu a fé dele por algumas moedas. E o diabo é tão terrível que ele ainda era digno de perdão, mas na cabeça dele dizendo: escuta, você vai se enforcar, se mata logo. Sabe por quê? Porque sabia que no meio do caminho ele poderia se arrepender do enforcamento. Então ele se atira no precipício. Meus irmãos, o mundo é sem misericórdia. O mundo é sem misericórdia. A Bíblia diz que o mundo jaz de quem? O mundo jaz de quem? O mundo jaz do maligno. O mundo jaz do diabo. O mundo jaz do inimigo de Deus. Então aquele que está limpo, limpe-se mais. Se o Espírito Santo está dando uma direção para você, não hesite. Se o Espírito Santo tem ministrado no teu coração, dizendo: olha, lave as suas vestes no sangue do Cordeiro, faça isso. Não deixe para amanhã o que você tem que fazer hoje. Se o Espírito Santo está dizendo: pare com tudo que você está fazendo até agora, faça, obedeça. Obedeça. Porque quem segue o Espírito colhe os frutos do Espírito. O Senhor diz: os frutos dele vêm: longanimidade, mansidão, domínio próprio, temperança. Significa que a confusão, que a guerra entre si interna vai cessar. Domínio próprio, temperança, mansidão. Puxa vida, vai. Amém? Servir o Espírito de Deus. Diga para o teu irmão assim: o Espírito Santo de Deus quer tomar você. Diga: e o Senhor Jesus foi castigado por sua causa. Amém? Para isso se manifestou o Filho de Deus. Sabe por que é que nós temos motivos para dizer: Jesus, tu és poderoso? Olha, verdadeiramente falando, teologicamente falando, não tem motivo nenhum para chegar para alguma instituição e dizer assim: Corinthians, São Paulo. Nenhuma. Isso é carne pura. Muito bem, compromete a minha fé? Não compromete a minha fé. Muito bem, mas teologicamente, verdadeiramente falando, não tem nenhuma motivação para isso. Agora, o Cordeiro, o Cristo vivo, o ressurreto, o Senhor, aquele que planejou, designou, entregou a sua vida para salvar mim, minha casa, minha família. Quem ama seus pais aí? Eu tenho certeza que todos amam seus pais. Se Jesus Cristo morreu por cada um deles, ninguém morreria, ninguém entregaria a sua vida, mas Ele entregou. Você tem filhos? Jesus Cristo entregou a sua vida por eles. Jesus Cristo entregou a sua vida por você e por mim. Então nós temos motivos para chegar e dizer: Senhor, toda a honra, toda a glória seja dada ao teu nome, Jesus Cristo, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Jesus Cristo poderoso, chega diante do enfermo, cura o enfermo, chega diante de um morto, e ele vai lá e diz: levanta, morto. E o morto levanta e sai andando. Chega diante de um cego, e ele vai lá e cura o cego. Até a saliva dele é usada como instrumento de cura, foi usada como instrumento de cura. E o cego começou a enxergar e entrou. O cego ficava para fora do templo, e o cego entra para dentro do templo dando glória a Deus, e o fogo cai naquele lugar, porque o cego era cego de nascença e foi curado. Irmãos, ora, nós éramos cegos, fomos curados pelo Senhor. Eu não enxergava o poder da palavra, e Ele veio e abriu os meus olhos. Ora, você era doente, ora, você era, e Ele veio e restaurou. Nós estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados, e Ele veio e nos deu vida. Ele veio e nos deu vida, e Ele diz assim para mim e para você: tenham vida e a tenham em abundância. A vida do poder do Evangelho não é uma vida atrelada à impotência, é uma vida de abundância, é uma vida que tudo posso naquele que me fortalece. Quem é que tem fortalecido você? Então levanta a tua cabeça e glorifica a Deus. Então viva como nunca, então testemunhe como nunca, fale do poder do Senhor Jesus
É dando que se recebe, é entregando que nós recebemos. Não contém as coisas dizendo, ai, se eu der eu vou ficar sem, se eu der eu vou perder. Não, o mesmo Deus que fez a multiplicação de pão, faz a multiplicação de peixe também. Você entende isso, amados? Você que estava assim, ó, eu não sei se eu fico com Jesus. Levanta a tua cabeça e anda. Entrega a tua vida para Ele de todo o teu coração. Creia no poder dEle. Seja transformado. Permita que uma transformação generosa da parte do Senhor alcance você. Não se venda. Desculpe. Não se venda na roda de amigos, não. Na roda de amigas, não. Muita gente se vendendo na roda de amigos e amigas. Chega na roda de amigos e amigas, é outra pessoa. Até o diálogo é outro. Até a postura é outra. Seja um indivíduo que está entregue no corpo de Cristo. Não interessa se for o dedinho do pé, não interessa se for um pedaço da mão ou do braço, mas faça parte do corpo, porque fazendo parte do corpo, você vai poder ir morar com Ele, morar com Deus, viver com Ele para sempre. Em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz nas igrejas, o que o Espírito está trazendo aqui essa noite para você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Amém? Fala para o teu irmão, você está vivo, meu irmão? Fala para ele. Diga, o Espírito Santo quer usar você. Diga, o Espírito de Deus quer fazer a diferença na tua vida. Diga, você crê nisso? Muito bem, porque se não crê, não tem como o Senhor fazer nada. Não tem como fazer, não fique falando, eu falei aqui no domingo passado. Não fique falando mal da igreja do Senhor, não. Alguém fez alguma coisa, não fale mal da igreja do Senhor. Vai lá e chama a pessoa e fala com ele olho no olho, porque ele pode estar fora da igreja e você está falando da igreja. Porque a igreja é isso, a igreja é aquilo. A igreja é o corpo de Cristo, não. O corpo de Cristo ele lava, por isso que a palavra diz: muitos serão chamados, poucos escolhidos. Você tem que cuidar para não ficar no meio dos muitos, porque Ele vai escolher os poucos. Amém, queridos? Ele vai buscar uma igreja zelosa. Se eu fosse você, eu começava a correr, conhecer a palavra. Tem gente que nem Bíblia tem, compra uma Bíblia, medita na sua Bíblia, não fica tomando carona com as coisas dos outros, não. Você pode, Senhor Jesus Cristo te dá toda a condição. Amém? Não use falsas desculpas, porque Ele sabe o que é e o que não é. Mas uma coisa é certa, Ele morreu para você. Amém, queridos? Louvado seja o Senhor. O Senhor quer preparar uma igreja que não vai falar de Jesus somente quando está na alegria, não. Ele prepara uma igreja que fala de Jesus quando está em perseguição. Ele fala de Jesus no meio da perseguição, cresce no meio da perseguição. Entende? Não curva a cabeça, também não dá uma de coitadinho. Você está sem emprego? Está sem emprego? Mergulha no Senhor e diz: Senhor, eu aguardo no Senhor. Abre uma porta para mim. Sua palavra diz que o justo não mendiga o pão. Eu estou aqui aguardando no Senhor. Comece a investir o tempo que você tem. Amém? Na palavra. Comece a investir o tempo que você tem. Você vai ver só assim, uma porta generosa da parte dele não vai abrir. Esperança. A base da nossa esperança é Jesus. A base da nossa esperança é Jesus. Ainda que nos currais não tenham gado, ainda que o produto da oliveira fale, ainda que as ovelhas sejam exterminadas, ainda que o molho, a base é Jesus, meus irmãos. A base é o Senhor. A base é aquele que morreu, mas que hoje vive e reina para sempre. Amém, queridos? Coloque-se de pé, por favor, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Só vou